mais uma vez aqui parabenizar todos os responsáveis por esse grande evento, né, que não se encerra aqui antes, no Congresso Eleitoral vai ter uma dimensão bem maior para além das nossas fronteiras. Então, parabéns uma vez a todos os envolvidos, a Abradep, a OAB, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB, a IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, e a EGE também, né. Parabéns também aos estudantes que estão aqui se superando, dando exemplo, e que esse novo modelo de aprendizagem ele possa ser copiado e replicado para todo o nosso país. Cumprimentar também os meus colegas aqui, a doutora Karina, o doutor Glauber, da Bahia, da Paraíba, não é isso? Sim. Muito obrigada por dividir comigo aqui essa responsabilidade de hoje. Então, vamos dar início à nossa sessão hoje, aqui. Os nossos nobres advogados estão aqui hoje perante o Tribunal Superior Eleitoral e nós vamos tratar de um caso que veio do Tribunal Regional do Paraná. Na defesa, representando Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, eu chamo a doutora Débora para fazer a sustentação oral. Doutora Débora, a senhora está ciente do seu limite de tempo, que começa a ser contado neste momento. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimos representantes dessa corte. Boa noite, vossas excelências. Boa noite a todos os presentes nessa respeitável tribuna. Meu nome é Débora Souto, eu sou advogada no escritório Pinheira e Duque, Advogados Associados, e nesta sessão, juntamente ao meu colega de profissão, doutor Pedro Arthur, estaremos no polo ativo dessa demanda, representando o senhor Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista. Para tanto, eu irei elencar os breves fatos e as preliminares desta demanda, enquanto caberá ao doutor Pedro Arthur defender o mérito e suscitar os pedidos. Vale ressaltar que a presente demanda diz respeito a graves violações do interesse público e da lisura do processo eleitoral, ao passo que foram ajuizados 3 ações de investigação judicial eleitoral e uma ação de impugnação de mandato eletivo contra o senhor José e contra o senhor João Silva. A primeira preliminar que eu quero dar evidência é em relação à reunião das demandas, uma vez que é previsto no artigo 96b da Lei de Eleições, a 9.504, que quando se tratar de um mesmo fato, é possível fazer essa reunião de demandas, justamente por uma melhor instrumentalização do processo e a cooperação entre as partes. Existem jurisprudências contidas no tribunal, como o recurso especial de relatoria do ministro Tarcísio Vieira, número 218847, em que é defendido esse ponto exato de reunião de demandas quando se trata do mesmo fato, de demandas que têm pontos em comum, que é o que temos na ação presente. Além disso, caso não seja acatado em relação ao 96b, há também a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, o artigo 56, parágrafo 3º, uma vez que é defendido que, por caso haja um risco de decisões conflitantes, é melhor fazer essa reunião de demandas. E existem também jurisprudências neste tribunal, como temos o agravo no recurso especial número 153-13, de relatoria do ministro Henrique Neves, e é justamente pontuado os princípios da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica. Portanto, não há qualquer óbice que retire a necessidade da reunião das demandas presentes. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar em relação às preliminares diz respeito ao ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral anterior ao registro de candidatura. A primeira AIGE, que foi ajuizada por Carlos Cunha, ela foi ajuizada anterior a esse período do registro de candidatura, porém nós temos que observar que há essa possibilidade, há a possibilidade desse protocolo, uma vez que as ações repercutem no processo eleitoral. Então, mesmo que tenha ocorrido esse ajuizamento anterior, nós temos que compreender
a noção de candidato como pré-candidato, que é também escolhido em convenção partidária para disputar o pleito. Então, não existe óbice também em relação a querer nulidade de um processo por um ajuizamento anterior ao registro de candidatura. Um outro ponto é em relação à licitude da gravação ambiental como meio de provas nas ações eleitorais. O acórdão do Tribunal Regional do Paraná entendeu que essas provas elas não seriam lícitas, portanto, não haveria como haver juízo em relação a elas. Porém, já é pacificado na jurisprudência desse tribunal, conforme nós temos a ação cautelar 95 de 2019, no recurso especial número 40.898, em relação no Tribunal Superior Eleitoral, em que fala que a prova ela vai ser considerada lícita quando a gravação for realizada por pelo menos uma das partes que estivessem presentes, seja em ambiente público, seja em ambiente privado. Nós tivemos 2 gravações, e nas 2 gravações, o autor da gravação, que foi considerada ilícita, estava presente. Portanto, pugnamos para que essa prova seja considerada lícita. Doutora Débora, uma dúvida. A realização do local em que foi produzida essa prova, ela não leva alguma consideração? Assim, nós temos todos esses entendimentos em que há diferenciação entre quando é um ambiente público e quando é um ambiente privado. Entretanto, justamente nessa ação cautelar de 2019, o ministro Edson Fachin, ele falou que não haveria essa necessidade de diferenciação por se tratar de um ambiente público ou privado, quando o autor da gravação ambiental estivesse participando também dela. E foi o que nós tivemos. Na primeira prova, o senhor João Silva propôs a reunião e ele estava lá e gravou a reunião. Na segunda, era o próprio gerente, que é um mero mandatário do senhor João Silva, estava falando com o senhor que trabalha nesse respectivo restaurante. Então, ele estava lá, ele estava presente. Ele fez a gravação de um ato que ele estava participando. Perdão? Estou ouvindo. Doutora, com a vênia, por favor. Diga, doutor Glauco. Um título de esclarecimento, esperei o momento. A palavra é sua, diga. Eu queria perguntar à doutora advogada se ela não está confundindo jurisprudências que envolvem ações criminais nesse ponto, né? No que se refere à escuta ambiental, porque há jurisprudências que são de natureza, onde há natureza criminal, em que se aceita, desde que uma das partes estejam gravando, mas eu pergunto, há questões criminais envolvidas nesse momento para aceitar esse tipo de jurisprudência? Sabendo que é uma ação de investigação judicial eleitoral, que são ações processuais cíveis, nós procuramos, essa é uma das jurisprudências que foram tratadas. Entretanto, nós temos outras jurisprudências que falam nesse mesmo sentido. E, ao meu ver, a jurisprudência que eu estava tratando, que eu estava pesquisando, era em relação também às ações cíveis. Se eu puder continuar a retomar a linha de pensamento, gostaria, pelo tempo já avançado, gostaria apenas de falar um pouco sobre a eficácia imediata da sentença, uma vez que é necessário observar a celeridade e a efetividade dessas Doutora, ações. a senhora tem interesse de prorrogar em mais um minuto ou 2 minutos? Eu gostaria, se fosse possível, para que eu pudesse, pelo menos... Alguma objeção dos outros membros? Não, Excelência. Eu gostaria de fazer um questionamento exatamente em relação a essa questão da eficácia imediata da sentença. Eu gostaria que a nobre advogada tecesse algumas considerações em relação a isso, principalmente a partir da alteração da lei eleitoral, notadamente do artigo 257, parágrafo 2º, que conferiu efeito suspensivo automático ao recurso eleitoral. Assim,
O recurso, com o advento do parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, em tese, todos os recursos que fossem trazidos ao Tribunal Superior Eleitoral possuiriam efeito suspensivo. Entretanto, nós vamos ter que, se houver uma gravidade dos fatos, se for amplo se for amplo, todas essas questões que foram trazidas ao pleito, existe, pela questão de celeridade e efetividade, uma vez que o curso do processo eleitoral é inferior às outras demandas comuns, nós podemos trazer como se fosse uma concessão de tutela antecipada para a sentença, justamente para que fosse subtraído o efeito suspensivo do parágrafo 2º, artigo 257. Porque é o que acontece. Quando o ponto do processo eleitoral é que haja essa equação entre o voto e a representatividade, para que seja demonstrada a verdadeira vontade do eleitor, ou seja, a verdadeira soberania popular, porque é o povo o verdadeiro titular do direito. Então, se nós temos um processo em que há essa configuração de abusos que são contidos no artigo 14, parágrafo 10º, se nós temos a lisura a lisura do processo eleitoral, ela não vai poder ser resolvida com uma outorga equivalente à pecúnia. Nós não vamos resolver todas essas violações com multas ou com outros valores ou outros bens. Por isso que há a necessidade desse remédio, que é ressarcitório, para conceder uma tutela antecipada que seja subtraído esse efeito suspensivo, a fim que seja devolvido a lisura do processo eleitoral, que é um elemento fundamental no Estado Democrático de Direito. Muito obrigada, doutora Débora. Agora, segue a sustentação, ainda como advogado do escritório Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista, o doutor Pedro. Boa noite, excelentíssimos senhores representantes da Corte. Passando então agora à análise do mérito, nós abordaremos as questões de campanha eleitoral antecipada, abuso de poder econômico e gastos pré-eleitorais e eleitorais, abuso de poder religioso, uso indevido dos meios de comunicação e a captação ilícita de sufrágio. Em um primeiro plano, então, a acusação gostaria de reafirmar aqui que foi acertada a decisão do Tribunal Regional, no sentido de que houve sim uma campanha eleitoral antecipada, em razão da pré-campanha massiva. A jurisprudência desta Corte entende que a ausência do pedido explícito de voto não é permissão para que o candidato faça tudo o que bem entender, em respeito até mesmo ao princípio da isonomia do processo eleitoral. Nesse sentido, a Corte tem estabelecido em precedentes alguns parâmetros para se estabelecer quando ocorre uma propaganda eleitoral extemporânea, que seriam eles, por exemplo, a utilização de meios próprios de uma campanha eleitoral, que a gente vai ver que aconteceram, como gastos próprios de uma propaganda eleitoral, a questão de uma pré-campanha que se estende por muito tempo e com condutas reiteradas, como houve na questão dos eventos que foram massivos, 75 eventos ao todo, uma média de 3 a 4 por semana, e dentre outros parâmetros que foram sendo preenchidos no caso em tela. Além disso, a pré-campanha antecipada ilícita se configura em razão de que houve atos que foram proibidos, que são proibidos para uma campanha eleitoral que foram realizados. E essa jurisprudência deste tribunal entende que aquilo que é proibido para uma campanha é, consequentemente, proibido também para uma pré-campanha, que foi o caso da contratação de uma equipe de marketing especializada para a divulgação de vídeos, sendo violado assim o artigo 57b da Lei das Eleições. Além de que não foi respeitado o artigo 36A, da mesma legislação, que dispõe que na pré-campanha, para que seja realizada entrevistas, deve-se haver o respeito ao tratamento isonômico, que foi desrespeitado quando os pré-candidatos tiveram 60 minutos a mais de tempo
4 entrevistas a mais na rádio de sua própria família. Passando a questão do abuso de poder econômico e dos gastos, é importante a gente reforçar que o abuso de poder econômico ele se configura quando há uma desproporção no uso de recursos patrimoniais, tanto públicos quanto privados, que acabam impactando aí, causando um desequilíbrio no pleito eleitoral. E esta corte ela entende que quando há uma produção de farto material durante a pré-campanha, a campanha, se configura sim um abuso de poder econômico, bem como quando há gastos que ultrapassam os tetos, os limites, que também aconteceram no caso em questão e que estão comprovados nos autos pelas prestações de contas. Até mesmo nós temos o artigo 6º da resolução 23.607 de 2019 do TSE, que traz essa possibilidade aí. Em relação aos gastos, já foi comprovado nos autos que os gastos de pré-campanha foram considerados o dobro dos da própria campanha, configurando assim um ato abusivo, um ato ilícito. E que, mesmo os candidatos dispondo de um limite elevadíssimo, um total de 11.600.000, eles acabaram ultrapassando esse limite e utilizando R$8.000 a mais, os dois juntos. Nesse sentido, resta assim configurado um abuso em relação aos gastos e ao abuso de poder econômico. Passando, então, à questão do uso indevido dos meios de comunicação, do abuso de poder religioso, nós sabemos que não existe uma previsão legal em relação a ele, até porque o direito ele não tem como dar conta de tudo. No entanto, com o caminhar da sociedade, com as novas questões que estão surgindo, a jurisprudência vai tentando se adaptar. E esta Corte Superior, muito sabiamente, tem trazido precedentes em que ela, para não deixar de fora essa questão abusiva, quando líderes religiosos se utilizam do seu poder em relação aos seus fiéis, que são muito influenciados por ele, em benefício de um candidato, como houve no caso Intela, inclusive com um vídeo que comprovou que houve um discurso favorável de um líder religioso em relação ao senhor João Silva. A jurisprudência tem usado de mecanismos aí como englobar essa figura no abuso de poder de autoridade, que se encaixa perfeitamente no caso, para que seja apreciada a questão do abuso de poder, no caso Intela. Inclusive, no abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade, no abuso de autoridade, a gente não necessita que reste comprovado um dolo, uma vontade do candidato, mas desde que reste comprovado, como ficou configurado aqui, que os candidatos se beneficiaram dessas situações. E no caso do Intela, os candidatos estavam presentes em uma reunião com 200 eleitores e acabaram sendo coniventes, permaneceram calados, se beneficiando da questão. Então, pelo princípio da responsabilidade, eles podem ser, sim, responsabilizados por isso, até porque o direito eleitoral ele se volta para questões públicas e para a manutenção. E, doutor Pedro, me tire uma dúvida. Tendo em vista que os pretensos candidatos na época, eles ficaram sentados de forma passiva, isso não gera alguma alteração na interpretação desse precedente? E eu gostaria de complementar, senhora presidente, a pergunta para saber sobre a questão do reconhecimento do litisconsórcio passivo do presidente do Centro Espírita, né? E também da atuação dele com relação a esse caso, porque, pelo que eu entendi, ele teve uma atuação relevante aí nesse processo. Certo. Nós defendemos, sim, que deve haver um litisconsórcio passivo com relação ao presidente do Centro Espírita, para que a questão do abuso de poder ela seja levada em consideração, que nós acreditamos ser essencial que seja levado em conta, tendo em vista até mesmo que, apesar de ser uma reunião com 200 pessoas, o que interessa aqui para a gente é a gravidade das condutas, e não se de fato alterou ou não o resultado do pleito eleitoral. E, de forma alguma, respondendo à doutora Lavínia, a questão de que eles permaneceram calados, como eu estava afirmando, em questão de abuso desse poder que a gente vai englobar ali na figura do abuso de poder de autoridade, não há necessidade de que haja uma conduta efetiva, a própria autoria do candidato.
No caso, se ele se mantém conivente com essa situação, se mantém calado, né, ele que deveria ter ciência do que pode e do que não pode ser feito, e não toma uma medida para coibir esse ato abusivo, ele se torna conivente com ele, até mesmo pelo nosso princípio da solidariedade. Então, resta, sim, uma responsabilidade dos candidatos com relação a isso. O tempo foi finalizado, eu posso continuar? O senhor pode terminar, doutor Pedro, falta 3 minutos. Certo. Com relação, então, à questão dos indevidos de comunicações, que acontece quando há uma desproporção aí na exposição... 1 minuto para o senhor encerrar a sua fala. Dos candidatos, houve também essa questão no caso em tela, quando houve a divulgação de fake news e a questão dos 60 minutos a mais. Inclusive, a mesma situação se repete aqui. Porque encerrado o seu tempo, doutor Pedro. Muito obrigada. Obrigado. Passamos agora para a sustentação do escritório que representa os irmãos José Silva e João Silva. Começamos agora pela doutora Salícia Menezes. Boa noite, excelência. Excelentíssima senhora ministra, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pessoa na qual cumprimento os demais membros dessa corte, bem como todas e todos aqui presentes. Trata-se de recurso ordinário interposto pelos irmãos Silva, José, o candidato a deputado federal mais votado do país, e João, candidato a governador eleito com quase 70% dos votos válidos. Inicio a minha fala chamando a atenção dessa egrégia corte ao absurdo que foi o julgamento do caso em tela, a começar pelas questões preliminares. Vejam, excelências, nesse caso, as preliminares são tão absurdas que chegam a ultrapassar as questões de mérito. São, no mínimo, 8 preliminares que devem ensejar a nulidade absoluta dos casos em tela. E, nesse sentido, cito aqui as palavras do eminente ministro Tarcísio Vieira, que costuma nos lembrar que, para que exista democracia, é preciso que, ao lado do princípio democrático, coexistam valores constitucionais de igual valor. Ou seja, excelências, é preciso que seja reconhecido, ao lado do princípio democrático, o princípio do Estado Democrático de Direito, bem como o do devido processo legal. Como, além das questões preliminares que abordarei no caso em tela, há que se lembrar que o governador João e o deputado José Silva foram cassados sumariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sem qualquer observância de princípios dos direitos eleitorais mínimos, como o do indúbio pró-sufrágio e o da sinceridade do escrutínio. Assim, passo a análise da primeira questão preliminar, que guarda relação com a impossibilidade de reunião das ações com base no artigo 96b da Lei das Eleições. E vejam, excelências, a razão é simples. Foram reunidas de forma devida 3 AIGs e uma AIME ao fundamento desse artigo, que é claro ao dizer que a reunião das ações somente será possível caso haja fatos iguais nos autos, o que não acontece. Porque, vejam, não há nesses autos sequer um fato que seja comum a todas essas ações. Sequer partes são iguais nessas ações. E ainda que se force a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil a partir do artigo 55 ou 56, há que se lembrar que não há conexão entre as ações, não há, mais uma vez, excelências, partes ou fatos que sejam conexos a elas. Sendo assim, as ações devem ser retomadas à origem para que ocorra julgamento separado. Nesse sentido, trabalho aqui a segunda preliminar, que guarda relação com a... Senhora advogada, uma questão. Diante dessa junção, o que falar do princípio da celeridade e da necessidade de termos julgamentos harmônicos em relação a esses processos? Não seria interessante a junção, como de fato houve? Agradeço o questionamento, excelência.
porque me permite explorar uma questão. Veja, o princípio da celeridade, nesse caso, custará muito ao direito eleitoral, porque nós não estamos tratando aqui de qualquer situação, nós estamos tratando aqui de mandatos de representantes que foram democraticamente eleitos. E não há perigo de decisões conflitantes nos autos, porque o objetivo dessas ações todas seria um só, a cassação de mandatos. Então, se fossem analisadas separado ou conjuntamente, não há que se falar em prejuízo. Respondida a questão, Excelência, passo a análise da segunda preliminar, que guarda relação com a impossibilidade de concessão de tutela provisória na sentença. E aqui explico, a razão é óbvia, o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, nos diz categoricamente que o recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pelo TRE será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. E ainda que não fosse, Excelências, existe recentíssimo entendimento dessa Corte, do dia 7 de maio de 2020, de relatoria do ministro Og Fernandes, em que ele entende, aqui leio, que o efeito suspensivo nesse caso é ope legis, ou seja, decorre diretamente da lei, não cabendo discricionariedade por parte do julgador. Ou seja, estamos diante de evidente atitude de patente ilegalidade cometida pelo TRE do Paraná ao conceder a tutela provisória na sentença em um momento em que não se pode. Sendo assim, Excelências, não há que se falar em aplicação na retirada desse efeito suspensivo que decorre de lei, devendo, pois, ser aguardado o trânsito julgado do presente recurso ou a publicação de eventuais embargos de declaração. Sigo a minha fala tratando aqui da terceira preliminar. E essa guarda relação, por sua vez, com a falta de interesse recursal de Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista. Eles pleitearam em suas respectivas iniciais a cassação e inelegibilidade dos candidatos. E foi o que o TRE do Paraná, por ocasião do julgamento, conferiu a essas partes. Sendo assim, não há que se falar em interesse recursal dessas partes. E aqui trago jurisprudência consolidada dessa Corte, através do RESP 107/72, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, em que ela reconhece que, nos termos do artigo 499 do CPC, é preciso que se demonstre o gravame concreto para que se haja interesse de recorrer. E não foi o que houve nos autos, Excelência. Então, mais uma vez, estamos diante de uma nulidade que merece ser sanada por essa Corte. Sigo a minha fala tratando a respeito da impossibilidade de aditamento de AIGE. E aqui, por razões muito simples, o Ministério Público Eleitoral aditou o AIGE de sua autoria meses após a diplomação dos candidatos eleitos, democraticamente eleitos, expressivamente eleitos, por vontade popular. Além desse aditamento ter sido feito em momento inoportuno, Excelências, foi feito com base em denúncia anônima. E veja, que garantia processual nós temos se o Ministério Público Eleitoral fizer aditamentos com base em denúncia anônima? Nem a jurisprudência dessa Corte reconhece essa possibilidade e nem o Supremo Tribunal Federal. Lembro aqui também do parecer emitido pelo jurista Luiz Fernando Casagrande na cassação da chapa Dilma Temer, em que ele diz que esses aditamentos, a demanda em curso, provoca patente prejuízo às partes contrárias, principalmente quando se leva em consideração a afronta evidente ao princípio da estabilidade da demanda. E veja, estamos diante de evidentes ilegalidades cometidas a todo o devido processo legal, Excelências. Encerro a minha fala trazendo a última questão preliminar que eu posso discutir aqui em razão do tempo, mas não é a última que existe nesses autos. E ela guarda conexão com o litisconsórcio passivo e o oferecimento da AIGE antes do período de candidatura. E veja, as razões são simples. A súmula 38 dessa Corte diz que, nas ações que visem a cassação de registro, há litisconsórcio passivo necessário entre titular e vice da chapa. E vejam, por razões óbvias, a cassação de um implica a cassação do outro.
porque a chapa é una e indivisível. E no último momento, comento do termo inicial para ajuizamento da AIS. E aqui, excelências, peço a extensão de 1 minuto para que eu possa apenas concluir a minha fala. Pedido deferido. Alguma Obrigada, objeção dos excelência. outros membros? Continue. Obrigada, excelência. Quero frisar apenas que o termo de ajuizamento de AIS é do registro de candidatura. E antes disso, não há sequer a possibilidade de cassação de registro ou diploma de candidatos que sequer existem. E assim termino a minha fala, excelências, agradecendo a possibilidade de expor os meus argumentos perante essa corte, passando a fala à minha colega e doutora Raniela Leal para que ela faça a discussão do mérito das ações. E me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Obrigada. Doutora Daniela, também representante dos irmãos José Silva, João Silva, a palavra é da senhora. Excelentíssimos senhores ministros e senhoras ministras, estendo os cumprimentos da nobre colega que me antecedeu nessa tribuna, para pedir aqui hoje que se faça a coisa certa. E fazer a coisa certa nestes autos é julgar com responsabilidade política, mas sem politizar o direito. Vejamos, os representantes da parte contrária criam uma situação fantasiosa, trazendo diante de um caso simples, tornando ele um caso complexo. Mas por que isso aconteceu? Seria pelo governador João ter sido representar aquela vontade que o povo tanto almeja? Seria pelo fato de ser o deputado federal mais votado do Brasil? Onde está a cautela, excelências, que essa corte sempre preza? E vejam, 70% da população paranaense está muito preocupada com este julgamento. E aqui eu ressalto o brilhantismo, o trabalho de mulheres que compõem essa corte e mulheres que já compuseram, não é mesmo, excelentíssima doutora Lavínia e ministra Karina? E ressalto os julgamentos já proferidos pela excelentíssima ministra Nancy Andrighi, excelentíssima ministra Rosa Weber e da ministra Luciana Lócio, que já diziam há poucos tempos atrás que é necessário ter cautela. Cautela para se observar a prova e muita consciência quando se trata de potencialidade e gravidade para se cassar mandatos. E é por isso, excelências, que data máxima venha, precisamos ser duros aqui nessa tribuna para restabelecer a verdade dos fatos. E a primeira questão fática que precisamos nos debruçar é a primeira questão que se trata da suposta alegação de propaganda antecipada acumulada com abuso do poder econômico. Os representantes da parte contrária anunciam um dado que o governador João e o deputado José teriam realizado gastos expressivos no período de pré-campanha. Mas observem, para que isso fosse crível, fosse verdade, seria necessário que o deputado e o governador tivessem gastos 3 vezes mais. Exatamente isso, excelências, 3 vezes mais. E ainda alegam que foram realizados 75 eventos por todo o estado do Paraná. Mas veja, excelências, os representantes da parte contrária esqueceu a condição geográfica do estado do Paraná. O estado do Paraná conta com 399 municípios e 75 eventos não chega a visitação nem sequer de 18% dos municípios. E vejam, não houve outdoor. Pois não, excelência. Eu queria que a senhora pudesse detalhar mais o argumento em relação aos gastos que Vossa Excelência estabeleceu, o porquê desses ter gasto 3 vezes mais. Algum comentário a mais das ministras sobre essa questão? Eu gostaria também de entender, Excelência, complementando aí o seu questionamento, como seriam justificados esses gastos na pré-campanha. Eu também gostaria de entender qual o parâmetro utilizado e como seriam justificados esses gastos. Ok, excelências, eu agradeço a oportunidade de me debruçar um pouco mais sobre essa questão e esclarecer, porque ela é necessária para demonstrar que não há que se falar em qualquer gravidade deste caso. Observem, os gastos, o período alegado pelos próprios representantes da parte contrária alega um período de 6 meses. E aqui nós nos pautamos as prestações de contas que foram juntadas aos autos, prestações de contas que foram juntadas pelos próprios recorrentes.
E observem, se for juntar as prestações de conta, nós temos que considerar todo o período alegado, que é período de 6 meses, e não considerando apenas um mês ou apenas 4 meses, como os nobres colegas que nos antecederam alegaram. E, além disso, Excelência, precisamos esclarecer que não há que se falar em tetos de gastos do período de pré-campanha. E, além disso, eu ressalto que as próprias prestações de contas, elas foram aprovadas nos autos. E superada essa questão, Excelências, eu venho aqui falar que corrobora com a jurisprudência dessa Corte Pacífica, conforme o processo de relatoria da excelentíssima ministra Nancy Andrighi, no agravo regimental 25.686.037, na qual se pede cautela. Cautela para observar a prova dos autos, quando se pretende verificar potencialidade para a configuração do abuso e gravidade para se cassar mandatos. E essa cautela, Excelências, é necessária também verificar com potencial alegação de abuso de poder religioso atrelado a abuso do poder econômico. E aqui eu ressalto primeiramente... Doutora Raniela, a senhora fala em cautela, mas e frente a essa reunião que foi realizada no estabelecimento comercial, os candidatos que foram eleitos, a senhora acha que, nesse caso, há como se aplicar essa jurisprudência? Existe essa cautela? Excelência, excelentíssima senhora presidente, Lavínia, eu gostaria da extensão do tempo para finalizar a minha exposição, considerando que meu prazo já está se encerrando. Agradeço a oportunidade de esclarecer mais essa questão, Excelência, e eu observo e falo que sim, é necessário ter cautela também, observando a alegada reunião que foi realizada no restaurante dos senhores do governador João e do deputado José. Até porque, Excelência, não há que se falar em gravidade daquelas condutas, porque se tratava apenas de uma reunião de trabalho, uma reunião costumeira que era realizada falando de questões técnicas. Então, sim, é necessário ter cautela, porque não há que se falar em potencialidade para a configuração do ilícito alegado. Senhora, Pois não, Excelência. Reunião não é para ser feita em situações, em outros ambientes, não? No partido, na sede do partido, né? Em alguns mais fechados do que um próprio restaurante. E aí eu volto com a indagação da senhora ministra, presidente, a cautela na escolha desses ambientes. Sim, Excelência. E eu relembro, Excelências, que a reunião propriamente dita não foi uma reunião para se falar de mandato ou de candidatura. A reunião foi apenas uma reunião de trabalho, conforme podemos observar nos autos. Então, não há que se falar em ter observância e ter essa reunião em um outro ambiente, até porque estava no ambiente propício para se falar apenas de trabalho. E, Excelência, vejam, não há que se falar em configuração do ilícito. E aqui eu ressalto e passo para a segunda análise da questão fática que precisamos nos debruçar, que é o suposto uso indevido dos meios de comunicação, o que definitivamente não ocorreu nos autos. Segundo a jurisprudência dessa Corte, o uso indevido dos meios de comunicação ocorre somente quando se distorce o caráter competitivo da disputa eleitoral. E vejamos, Excelências, nos autos da máxima vênia, não há que considerar que 15 mensagens de textos e 4 reuniões que foram realizadas tenham o caráter de se distorcer a disputa eleitoral. E é por esses motivos já expostos que pedimos a reforma do acordo proferido pelo TRE do Paraná e a improcedência do recurso da parte contrária. Senhores ministros, viemos aqui hoje pedir que se guarde a Constituição. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre se perde a coisa... Doutora Raniela, muito obrigada pelas suas palavras, mas o prazo do nosso regimento, do regimento do nosso tribunal, encerrou. Passo agora, então, dando prosseguimento à réplica que vai ser feita pela doutora Débora. Doutora Débora, a senhora tem 3 minutos, segundo o nosso regimento. Muito obrigada, boa noite novamente.
O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a aprovação de contas, ela, pela Justiça Eleitoral, ela não vai afastar em nenhum momento que se tenha essas ações para que sejam configurados ou não abusos de poder econômico. Em relação à ampliação objetiva da demanda, o próprio julgado da chapa Dilma Temer colocou que o artigo 493 do CPC ameniza as rédeas em relação ao artigo 329, inciso 2, que é o que fala em relação à estabilização da demanda. No mais, eu gostaria de ressaltar que, em face em todos os expostos, as graves violações aqui contidas em relação à lisura do pleito eleitoral, ao Estado Democrático de Direito, à soberania popular, eu gostaria que fossem acolhidas as preliminares aqui postas, que foram aqui postas, perdão, nos termos para os fins aduzidos, e no que tange ao mérito, que seja revista o acórdão do TRE Paraná, para que sejam julgados procedentes os pedidos que não foram contabilizados, como captação ilícita de sufrágio e abuso do poder religioso. E é esse o nosso interesse recursal, porque o acórdão ele foi parcialmente provido. E outro ponto é que haja a manutenção da cassação dos mandatos do senhor João e do senhor José Silva, bem como a decretação da inegibilidade deles por 8 anos, que nesse ponto seja mantida a decisão do acórdão do TRE do Paraná, e também que haja a manutenção da eficácia imediata do acórdão com a cassação do mandato e a continuidade desse afastamento imediato em relação a toda a necessidade desse remédio ressarcitório em razão de toda a necessidade do remédio ressarcitório e todos os fatos expostos aqui presentes. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, doutora Débora. Eu passo a palavra, então, à advogada dos irmãos José Silva e João Silva para a tréplica. Obrigada, excelência. Inicio a minha fala me remetendo à fala do advogado da parte contrária, doutor Pedro Arthur, e agradeço aqui a oportunidade de explorar esse ponto que ele trabalhou por mim. Veja, ele assume que há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o presidente do Centro Espírita e os irmãos Silva. E é exatamente isso que nós pedimos, o reconhecimento aqui. Gostaria também de ressaltar um ponto analisado pela parte contrária, aqui perguntando se não deve ser feito distinguish quanto à aplicação de jurisprudências ao caso concreto. Por quê? Porque a RO 21.28847, a qual cita a parte contrária, tratava, no caso dos autos, exatamente de fatos iguais, assim como nós dissemos que deve ser feita para a aplicação do artigo 96b da Lei das Eleições. E veja, há mais um ponto que eu posso acrescentar aqui, a minha tréplica, que é quanto à captação ilícita de sufrágio. Ainda que se tenha algum elemento nos autos que trate de eventuais reuniões feitas pelos irmãos Silva, que nós deixamos claro que foram reuniões que tratavam-se dos negócios da família, a prova para a configuração do ilícito, da captação ilícita de sufrágio deve ser clara, excelências, o que não existe nos autos. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a minha participação nessa corte e por poder esclarecer pontos tão importantes quanto os que foram suscitados pela parte contrária. Obrigada. Parabéns aos advogados, né, expositores daqui. E eu, antes de fazer o encerramento, eu passo a palavra, então, ao doutor Glauber e depois à doutora Camila para fazerem as considerações finais. Perdoem, obrigado pela concessão da palavra. Em primeiro lugar, agradecer por esse momento engrandecedor, né? Esse momento muito feliz de estar tratando com essas futuras e esses futuros advogados sobre um tema tão complexo
que para qualquer um seria dificílimo, né? Então, agradecer a organização do evento, a condução dos trabalhos pela presidenta, ao companheirismo aqui da doutora Karina, e parabenizar a todos, principalmente aos oradores e expositores que fizeram um grande papel. Parabéns. Eu me associo aí às palavras do Dr. Glauber. Para mim é um prazer imenso estar participando desse evento. Aprendi muito aqui com vocês, tenho certeza disso. Muito obrigada pelo convite, por poder atuar aqui juntamente com o Dr. Glauber, doutora Lavínia, foi um prazer. Dr. Marcelo, doutora Laila e toda a equipe organizadora. Parabéns aos participantes. Vocês brilharam hoje nas suas atuações orais. Parabéns. E cada dia eu vejo que vocês têm crescido mais aí nessa atuação. Tá? Uma boa noite para vocês. É um prazer estar aqui. Doutor Marcelo, o senhor não quer a palavra? Eu queria, doutora Lavínia, antes da senhora encerrar, eu queria agradecer novamente a senhora. Muitíssimo obrigado. Para mim, uma das grandes alegrias esse ano foi gozar da sua amizade, né, do seu companheirismo. Né? A gente que se encontrou e se conheceu no congresso que vocês organizaram no TRE do Maranhão. Para a gente foi uma grande honra tê-la aqui, né? Uma homenagem também por tudo aquilo que a senhora tem contribuído com o direito eleitoral no país. Eu queria também agradecer demais a doutora Karina, muitíssimo obrigado. Karina tem sido também uma grande companheira nesse projeto do MUT. E também ao meu querido amigo Glauber Lucena, né, amigo de tantas datas aí, colega, obrigado mesmo, né, você que tem feito um trabalho também essencial na pós-graduação estrito sensu do país, é coordenador hoje de um curso de pós-graduação estrito sensu reconhecido no Brasil, então agradecer muito, né, e dizer também do agradecimento aqui, eu não queria deixar de agradecer também, Glauber, a dois queridos amigos, ao professor Adriano, que é do TRE do Espírito Santo, e também ao Lugero, que é meu colega também na Bradep, que atuaram aí como orientadores das equipes, né? Agradecer muito mesmo, né? Esse é um trabalho coletivo, um trabalho aí colaborativo, e aí especialmente eu queria assistir hoje inteiro essa rodada, eu queria parabenizar demais os estudantes, assim, é belíssimo ver o crescimento deles no decorrer dessa competição. E eu acho assim, vocês estão preparados para o mercado de trabalho, até para dividir os nossos honorários, viu, doutora Lavínia? Aqui a gente vai ter grandes concorrentes aí pela frente, o que muito me orgulha muito a Bradep, orgulha a Brade, a Escola Judiciária Eleitoral e também a Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Então, obrigado demais a todos vocês. Nós só temos aqui a agradecer o senhor, eu, doutor Glauber, doutora Karina, pela possibilidade de estar aqui e parabenizar todas as pessoas envolvidas e, sobretudo, os estudantes. É uma aula, a gente aprende muito mais. A forma como cada um dos senhores enfrenta a problemática, apresenta, assim, é enriquecedor. E, como o doutor Marcelo disse, os senhores já estão preparados para entrar no mercado de trabalho e terão até um acesso menos difícil do que a nossa geração, não é, doutora Karina, não é, doutor Glauber? Porque a gente aprendeu na prática diante de uma tribuna o que os senhores já vão saber muito bem antes de entrar. Então, mais uma vez, obrigada, parabéns a todos os envolvidos e passo a palavra, então, para a senhora. Obrigada. Eu gostaria de registrar aqui, só um minuto, doutora Laila, também a participação aí de doutor Marcos, né, de Marcos Linhares, que ele tem um contato com a gente aí de bastidor, mas também o trabalho dele tem sido importante e efetivo aí nessa rodada. O Marcos, a Laila, os dois. Não, Laila eu citei antes. Eu já citei Laila antes e agora eu me lembrei de Marcos também. Um abraço para todos. Muito obrigada. Reforço o coro do Dr. Marcelo de que se a competição está seguindo tão bem, é graças aos personagens ativos, aos competidores e aos avaliadores tão disponíveis, tão dedicados. Nossa querida presidente, doutora Lavínia, muito obrigada mais uma vez, doutor Glauber, doutora Karina. E pela ordem, perdoem, por favor, este membro da comissão que já está tão cansada. Coloquei errado o número da primeira equipe, mas acabei de corrigir no chat. E a primeira equipe é 244, não é 224. Voltou. Coloquei novamente para auxiliar os senhores no preenchimento da ficha de avaliação.
Coloquei agora no bate-papo. E mais uma vez, muito, muito obrigada e parabéns, equipes. Meus parabéns. É bonito de ver vocês atuando. Então, agora vamos encerrar nossa última sessão de hoje, ok? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.